Graça e paz, queridos alunos. Vamos lá. Vamos começar agora 3 semanas sobre profetas. É um curso bonito, é um pouco pesado, tem muita informação. É muito importante que vocês tenham noção exata do momento histórico de cada profeta. Por isso que o título dessa parte do curso, que vai abranger as 3 próximas semanas, é Profeta e Profetismo, contextualização histórica. Queridos, tenham em mente que cada profeta falou para nós, sim, mas falou principalmente para o seu momento, para a situação histórica que estavam vivendo, para as crises da sociedade daquela época, e isso é muito importante. Dentro da medida do possível, eu gostaria que vocês, vendo as referências históricas, o rei que estava no momento daquele profeta do seu ministério, né? Que vocês lessem paralelamente aos livros de Samuel e Reis, a história e os problemas da época, ok? Será um pouquinho diferente a nossa abordagem do que vocês talvez estejam acostumados. Nós não abordaremos os profetas na ordem em que eles aparecem dentro da nossa Bíblia. Nós vamos fazer uma abordagem cronológica, ou seja, falaremos dos profetas na ordem, ou pelo menos dentro daquilo que a gente tem quase certeza, em que eles aparecem na história. Então vocês têm profetas antes dos profetas clássicos e logo em seguida veremos Amós e Oséias na próxima aula. O que é profetas clássicos e quem são esses profetas antes dos profetas clássicos? Isso é o que veremos agora. Olha aqui é um pequeno slide que evidentemente não é meu, eu tirei da internet, mas eu achei bastante interessante. Ele dá uma primeira situada nas principais manifestações históricas e o tempo em que ocorreram. Então vejam, vocês têm 2000 a.C. Abraão, isso pode ir Abraão e os outros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós colocamos na história de Israel aproximadamente entre 2000 e 1400. Depois vem a época de Moisés e Êxodo, que está por volta ali dos anos 1500 até 1400. Tá? A invasão e a conquista de Israel, aqui eles estão colocando 1400, mas a gente pode chegar tranquilamente até 1200, tá? Entre 1200 e 1000, vocês têm o que a gente chama de período da conquista, que é o livro de Josué e Reis. Aí depois vem a monarquia, né? Samuel, Davi, certo? Essa monarquia nós vamos ver que ela é uma monarquia unida, depois uma monarquia dividida. Aí em 605 começa o grande problema de Israel com a Assíria, né? Depois Babilônia, tá? Então nós vamos aqui, aliás, a Assíria até antes, viu, gente? Em 722 vocês já têm a tomada do Reino do Norte, né? E a Babilônia aqui que tem o grande exílio. Então, o que eu quero que vocês gravem são essas referências. Primeiro, a época patriarcal. Olha lá, eu coloquei em termos de séculos. Claro que é antes de Cristo, gente. E isto dá em torno de 1800 a 1400, 1300 antes de Cristo. Nós não temos as datas exatas, não temos, né? Mas pelos estudos, pela época, pela cultura, pela arqueologia, tá certo? Nós sabemos que a época patriarcal foi entre os séculos 18 e 13 antes de Cristo, tá? O Gênesis, né? Tá nessa época, ele fala de Abraão, o primeiro patriarca, que sai com a sua família de Ur, tá?
Nessa época patriarcal, ainda não podemos falar de um povo, muito menos de uma nação. Nós temos claramente lá grupos seminômades, famílias, clãs, né? E cada, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, são chefes dos seus clãs e eles fazem todos os rituais religiosos. Você ainda não tem templo, não tem sacerdotes, tá? Eles começam a povoar Canaã, né? E depois alguns grupos vão se tornando sedentários, ok? Então, para mim o que interessa é isso, que vocês comecem a formar na cabeça de vocês uma linha do tempo. Época patriarcal, de 2000 a mais ou menos 1400 a.C., tá? Aí vamos ter a próxima época, a saída do Egito e a travessia do deserto. Isso a gente pode pôr mais ou menos nos anos 1400 a 1300, certo? Vocês sabem bem dessa história, está tudo no livro do Êxodo. Nós temos bastante material dentro da bibliografia para vocês consultarem se quiserem aprofundar. Aí depois vem o assentamento em Canaã. Depois da travessia do deserto, né, chega-se à estepe de Moabe diante da terra prometida, aquele momento que é a morte de Moisés. E quem assume o comando é o Josué, que já estava sendo preparado para isso. É ele que cruza o Jordão e conquista Jericó e aos poucos vai se apoderando de toda a terra de Canaã. Isto, queridos, entre essa conquista e a época dos juízes, nós temos aproximadamente um espaço de tempo de 200 anos. Nós consideramos as datas mais seguras entre 1200 e os anos 1000. Aqui dentro dos anos 1000, tá vendo? Olha, você também tem a época dos juízes, né? Essa época ela é muito interessante. Quando vocês leem, vocês vão perceber três características típicas desse período, né? Primeiro é a falta da coesão política. Ou seja, cada tribo se organizava independente, tinha o seu chefe, tá? Então vocês ainda não têm aquela noção de Estado, de território unido, vocês ainda não têm o templo, não têm a monarquia, tá? Começa uma certa tensão entre chefes locais e anciãos e juízes e uma ideia de se querer a monarquia, uma ideia de se querer um poder centralizado. Vocês veem que tem uma profunda mudança na forma de vida. O povo já não está mais percorrendo o deserto, ele já está fixado na terra, já é sedentário. E, queridos, quando você está numa outra situação, você também tem a exigência de outras instituições. Enquanto você está atravessando um deserto, não tem sentido em você falar num templo central e numa monarquia. Mas quando você está fixado na terra, essa sociedade vai ter que se organizar de uma outra forma, vai ter que ter um líder, vai ter que ter mecanismos, exército para proteção, uma série de outras coisas que, quanto são um povo errante no deserto, não tem o motivo, né? Aí você tem também um fator muito importante que vai desencadear lá na frente a formação da monarquia e do exército, que é a ameaça dos povos vizinhos, sobretudo dos filisteus. O que acontece? Os filisteus estavam muito mais avançados do que os israelitas. Eles já tinham domínio do ferro, eles tinham armamentos, eles tinham carros de guerra e eles estavam ameaçando. Então, como vamos nos organizar para se proteger e afastar essa ameaça? É com a centralização. É com a formação de um exército, é com a formação de um governo central na figura de um rei, tá? E para isto, queridos, muda também as relações entre os governantes e o povo. Haverá necessidade de impostos, e aí vocês já sabem, né? Já vai tudo para outras questões que os profetas depois vão falar e que nós vamos aprofundar. Então vocês têm depois, né, os juízes, ainda você não tem monarquia,
tá? Aqui só uma figura para vocês verem. Ok, a monarquia unida. Vamos lá, queridos. Por que unida? Porque você ainda não tem aquela divisão de Reino do Norte e Reino do Sul. Então vejam que ela vai de 1020 a 931. Aqui as datas começam a ser mais precisas, mas não são datas absolutas, queridos. Conforme o livro que vocês vão consultar, pode ter alguns anos a mais, alguns anos a menos. Não se angustiem, não se preocupem com isso. O mais importante é que vocês gravem a grosso modo esses períodos. Então, nós falamos do período patriarcal, falamos do período da conquista, né? Agora vamos falar do período da monarquia unida, ok? De 1020 a 931, conforme os autores que eu estou seguindo. Vocês podem ver outras datas, volto a dizer. Então, alguns pensavam que a monarquia fosse uma afronta a Deus. Aquilo que eu falei agora há pouco. Havia uma tensão entre dois grupos, que eram dos anciãos, os dos mais antigos, que ainda queriam manter a ordem antiga clânica. O que é clânica? Do clã. Ainda uma coisa do ancião comandando a sua grande família, digamos assim. Clã é uma grande família, né? Mas, ao mesmo tempo, você tendo várias ameaças externas, você já tendo um povo sedentário, que já está vivendo parado na terra, morando no mesmo lugar praticamente a vida toda, e este modelo de juiz não é mais satisfatório para resolver os problemas políticos e de relações internacionais que estavam começando a chegar, tá? Então havia grupos, nós não temos tempo de falar isso, mas quando se lê o livro de Samuel, vocês vão perceber um grande conflito entre grupos pró-monarquistas e anti-monarquistas, ok? Aí Saul foi eleito rei, mas ainda ele atuava como juiz. Então ele é uma figura, vocês têm que entender isso, que a gente brinca que ele está com o pé em dois barcos. Ele ainda representa a velha ordem dos juízes, mas ele já está introduzindo a nova ordem da monarquia. Então, na figura dele, a gente fala que é o primeiro rei e último juiz, não é isso? Então, ele é o elemento de transição entre esses dois grandes sistemas de organização social, juízes e monarquia, tá? E ele já começa a atuar para livrar a ameaça de quem? Ah lá, os filisteus, aqueles que já dominam o ferro, que têm armas poderosas, não é verdade? No final de seu reinado, porém, ele foi derrotado na batalha de Gilboa, tá? É complicado, os filisteus deram muito trabalho nessa época. Aí vem Davi. Primeiro ele foi escolhido rei do sul, só depois de 7 anos as tribos do norte pedem-lhe que também reine sobre elas. Foi ele quem conquistou e construiu Jerusalém como capital de seu reino. Queridos, isso não é só para vocês saberem e decorar. Davi invadiu, conquistou Jerusalém e, tal, e fez a capital. Por detrás disso, o que eu quero que vocês gravem, que com a capital de Jerusalém e depois com Salomão, a construção do templo, vocês têm o que a gente chama de centralização política. Todas as decisões, todos os problemas vão ser resolvidos na figura do templo, na figura do palácio, na figura do rei, ok? Então vocês já perdem aquela cultura tribal, em que cada tribo tinha o seu chefe, o seu patriarca. Então vocês já vão ter aqui a plenitude da noção de povo, a figura de um rei regendo, resolvendo e coordenando um povo, tá certo? Davi, ele era muito forte politicamente, ele expandiu o território
também de Israel, ele submeteu vários povos, tá certo? E aí começam outros problemas. A sucessão de Davi é marcada por uma série de intrigas e derramamento de sangue dos seus próprios filhos. Tudo isso vocês podem ler lá no livro de Reis, não é agora a parte, nossa matéria de história. Eu não posso entrar em detalhes, mas é muito importante que vocês entendam isso. Aí sucedeu-lhe quem? Salomão, que vai reinar durante 40 anos. Esse reinado é um dos momentos mais gloriosos da história de Israel. Salomão deixou de lado as guerras, realizou grandes construções. Mas com o passar do tempo, ele obrigou o povo aos trabalhos pesados e colocou muitos impostos sobre o povo. Olha o problema surgindo. Quando você tem uma monarquia, alguém tem que sustentar o palácio. Alguém tem que sustentar o rei. Gente, não é só o rei, são os funcionários. Você tem vários funcionários, você tem os escribas, você tem os sacerdotes, você tem toda uma estrutura. Pensa em Brasília. Você tem a presidente, por enquanto, né, gente? Pelo jeito, a semana que vem ela já não vai estar por aí, mas enfim. Vocês têm a presidente e tem o quê? Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Câmara dos... como chama? Deputados e dos parlamentares lá. Vocês têm uma série, e tudo isso nós pagamos. Nós pagamos os impostos. Acontece a mesma coisa com os israelitas em relação ao templo e ao palácio real, né? Que você tem toda uma funcionários pagos. Isso muda, isso é uma novidade do ponto de vista da organização política, né? Aí começa a ter insatisfação, começa a ter revoltas. O povo, como nós, já não estamos mais aguentando pagar tantos impostos, entenderam? E aí começam as grandes questões e não se sustenta mais essa monarquia unida. Ela acaba com Salomão, certo? Olha aqui. Então a nossa monarquia unida acaba. Vamos lá. A dividida. A monarquia dividida. 931 a 586. Com o fim da monarquia unida, passam a existir dois reinos, o do norte, Israel, e o do sul, Judá. Nesse período, quando vocês fizerem trabalhos acadêmicos para o nosso curso, se vocês falarem depois de Salomão, vocês falarem a palavra Israel, vocês estão se referindo especificamente somente ao reino do norte. Então, cuidado com isso, porque nesse período até 722, quando Israel é tomado pelos assírios, vocês estão falando do reino do norte e Judá do reino do sul, ok? Então, a palavra Israel ela tem uma outra conotação política. Ela é o reino do norte, que se separou do reino do sul. Ela tem seus próprios reis, que são reis muito complicados. Nós vamos ver que é um grande problema de idolatria e etc., né, como do ponto de vista que a Bíblia nos coloca, né? E vocês chegam ao fim, ao Reino do Norte, em 722, com a Síria. Aí o que acontece? Lembra as 10 tribos do Reino do Norte? Vão ser o Reino do Norte politicamente some, vai sobrar só o quê? Judá, só o Reino do Sul, certo? Por que eu digo que a monarquia dividida acaba em 586? Por causa disso, olha lá, o exílio da Babilônia. Quando eu falo o exílio, queridos, na realidade são várias deportações, mas a mais forte, a mais marcante, a mais traumática foi a de 586. Mas vejam lá, em 597 já acontece a primeira deportação para a Babilônia. Já começam os problemas, até que em 586 definitivamente Jerusalém é conquistada e o templo saqueado, certo? Então tudo isso vocês vão ler lá no segundo livro de Reis, principalmente.
Então, este período é muito traumático. Você tem os grandes profetas, que a gente chama de profetas exílicos. Por quê? Porque é deste período do exílio, tá? Nós vamos falar Ezequiel, né? E vocês vão ver como o discurso dele não pode ser entendido sem vocês terem essa noção histórica. E depois vem o período persa. Eu parei aqui no período persa, depois vem Roma, tal, mas eu parei aqui, né, porque aí também aqui, dentro desse período, lá pelos anos 400, vai acabar a atividade profética, certo? O período persa, ele traz uma novidade, uma coisa boa. Em 538, Ciro, que foi rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e ele promulgou um decreto libertando todos os cativos e permitindo a volta de Israel. Entendeu? O povo continua sem liberdade política, dominado pelos novos senhores do mundo antigo, que é os persas. Mas ele dá uma certa liberdade religiosa, gente. Ele deixa cada povo ter a sua crença e não interfere muito nisso. Tá certo? Olha lá, o que eu fiz aqui, gente? Vocês têm Reino Unido, Davi e Salomão, depois o reino se divide, tá percebendo? Olha lá que interessante. Opa, vou voltar, gente. Anterior, desculpe, isso. Aí você tem, olha, Israel some em 722 para a Síria e em 587 para a Babilônia. Olha, vocês estão vendo que esse slide põe 587? Vocês têm, conforme o livro, conforme a datação, que a datação é um problema que não é absoluto, as datas não são absolutas. Alguns consideram 587, eu prefiro a data de 586. Agora, o que eu quero que vocês vejam, esta mancha aqui é o Império Assírio. E esta mancha é o babilônico. O babilônico durou muito pouco tempo, mas olha, gente, olha que coisa. Absolutamente são os mesmos territórios, só que são entidades políticas diferentes. Percebem? Então, quando eu falo de Assíria, é os reis, tudo, assírios. Aí vem um povo e conquista o quê? O mesmo território. E aí bota para quebrar em Jerusalém e você tem o grande exílio, que é o exílio da Babilônia, que a data simbólica é 586, certo? Agora sim, vamos lá. Daí em diante, você tem, olha aqui, sim, o que eu pus aqui? É aquele edito de Círio. Ele é muito importante e ele é registrado no nosso texto bíblico em Esdras 1 a 3. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Então, é uma raridade nós termos o registro histórico desse decreto na própria Bíblia. Ele foi tão importante e ele foi tão fundamental pro curso, né, da história de Israel, e a gente sabe onde isso vai parar. A gente sabe que a revelação é progressiva, que Deus dirige os rumos da história. A Bíblia é bem clara no seu texto. Então, vocês veem que você tem esse registro lá, em 2 Crônicas e em Esdras também, tá? Agora, vamos começar a falar da profecia. Queridos, essa aula talvez seja um pouco mais longa, mas eu não posso deixar de dar essa introdução para vocês, porque senão não faz nem sentido eu abrir e começar a ensinar vocês Isaías. Totalmente fora de contexto, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a falar de profecia, tá? O que eu vou falar? Eu vou falar dos profetas pré-literários, tá? Ou não clássicos.
são aqueles que não possuem registro escrito. O que eu quero dizer? Você abre tua Bíblia, você tem Isaías, Jeremias, não é? Ezequiel, Oséias, Amós, esses estão escritos, o texto está escrito. Então, esses são os próximos, que a gente chama de profetas clássicos ou literários. São os que possuem registro escrito, são os profetas que lemos em nossas Bíblias. Agora, os pré-literários, eles são citados, eles atuam fortemente, né? Mas não deixaram registros eles próprios, ou seus discípulos, ou escritos. Elias, Eliseu, Natã, tá certo? Esses são os profetas pré-literários. Outra coisa, para começar a falar de profecia, vocês não podem destituir o fenômeno, o surgimento da figura do profeta, do surgimento da monarquia, do surgimento do rei. Então, essas duas figuras, rei e profeta, estão na história bíblica profundamente ligados. Ok? Vamos lá. Então, antes de eu ter os profetas escritos, eu vou ter os profetas pré-literários, aqueles que são citados. Abraão, vocês vão falar, mas Abraão? Sim, Abraão. Por que ele é um profeta? Porque ele intercede junto a Deus pelo seu povo. Esta função de interceder, ela é típica de profeta. Então, ele é um mensageiro entre Deus e o seu povo e o seu clã. Esta função, ela é tipicamente profética. Moisés, olha de novo a palavra mediador, aquele que intercede, aquele que media, aquele que traz a mensagem de Deus e o povo. Moisés transmite a palavra do Senhor e por isso também é um modelo de profeta, né? Débora, olha aí as mulheres, né? Sua principal função é decidir litígios e dirimir disputas, né? Ela atua como juíza, mas ela também é apresentada como profetisa. Por quê? Em Juízes 6, de 6 a 7, ela comunica a Baraque um oráculo. Então, isto também é uma função profética, né? Samuel e os grupos de profetas. Queridos, aqui é muito importante vocês, inclusive, eu gostaria muito que vocês lessem 1 Samuel 10, de 5 a 13 e 19, de 18 a 24. Samuel é juiz. Ele exerce funções sacerdotais e também transmite a palavra de Deus, além de intervir na política. De que forma ele intervém na política? No momento em que ele vai ungir Saul. Esta função é tipicamente profética. Aqui neste parágrafo, querido, eu dei para vocês... Opa! Deixa eu ver o que eu fiz. Deixa eu voltar, queridos. Anterior... Desculpa, vamos lá. E anterior. Muito bem. Aqui neste parágrafo, vocês têm as grandes funções proféticas: transmitir a palavra de Deus e intervir na política. Gravem isso, queridos. Então, no momento que ele intervém, ele vai ser uma voz no meio da política, ele é tipicamente profeta. Então, profeta não é aquele só que prediz o futuro, que não sei o quê. Tirem isso da cabeça. Ele transmite a mensagem e ele atua no aqui e no agora, não para o futuro. Tem, claro, uma visão futura, é evidente que tem, não estou negando isto. Mas a principal função e que vocês têm que perceber na leitura de vocês é esta questão da atuação política. Repreendendo, ungindo, tirando,
Vocês vão ver isso, nós vamos ver em cada um, nós vamos falar isso, tá? O Samuel tem uma coisa muito interessante. Ele é um chefe, digamos, de um grupo de profetas que a gente chama de Rebel Neviim, que é bando de profetas. Neviim, profetas. Rebel é grupo, bando, tá? As características desse grupo que ele preside são: vivem em comunidades, caminham acompanhados por música e às vezes entram numa espécie de transe. São profetas estáticos, estáticos com X de êxtase, transe. Aí vocês têm que ler lá em 2 Reis 4, 38 a 41. Vocês têm que ler, gente. Abram a Bíblia de vocês, parem o slide e leem esses trechos, por favor, para vocês entenderem a importância disso, tá? Muito bem. Agora sim, agora vou pôr o... Olha aqui, eu peguei uma pequena figura, né? Aqui está a referência da onde eu peguei. E é bastante interessante. Vocês veem um profeta, vocês veem os alunos. Olha aqui, vocês veem as atividades. Então, você tem aí ilustrado as características do grupo de profetas. Olha, quer ver o próximo slide? Profetas estáticos dançando acompanhados de instrumentos. Claro que é uma gravura, mas é mais ou menos o que se imagina. Observe os detalhes, olha os instrumentos, olha as danças, olha a posição corporal deles. Então, esses estáticos é com X, eles estão em êxtase, certo? E isto está registrado na nossa Bíblia. É importante que vocês atentem para isso, que pouca gente dá importância a essa fenômeno profético, e ele é muito difundido em toda a região de Canaã, Israel, Síria e Palestina. Né? Síria, o que eu chamo de Síria, no norte de Israel, que hoje é Síria mesmo, não é a Síria, tá bom? É o que hoje é Síria, Líbano, ali. Nesta época você tinha outros povos, esse tipo de manifestação profética, estática. Eles cantavam, eles dançavam, eles entravam em transe. Isso era bastante comum nessa região. Muito bem. Ainda profetas já do período monárquico, mas que é antes da profecia clássica, antes de você ter os profetas escritos, Natã e Gad, né? Vocês vão achar Gad ou Gad, eu prefiro às vezes, né, escrever de uma forma mais hebraica, digamos, né? Natã é o profeta mais importante da corte. Atua em três, viu, gente, momentos decisivos da vida de Davi. Em 3 momentos. Então ele está atuando, ele está intercedendo, mas não é para qualquer pessoa, é Davi, é o rei. Percebe? Ele incentiva a construção do templo, ele repreende Davi com adultério, né? E ele interfere quando Salomão herda o trono, tá? A característica principal desse momento profético é a proximidade física, porém um distanciamento crítico em relação ao rei. O que é proximidade física, gente? O próprio profeta mora ou vive dentro do palácio, dentro da corte, tá? Esse Aías de Silo, pouca gente vai lembrar dele, mas ele se dirige a Jeroboão I de Israel. Olha lá, Israel está no norte, tá? O reino do norte. Né? Aqui o compromisso do profeta é muito mais com a palavra de Deus do que com o próprio monarca. Aqui você tem um distanciamento físico. Aías não vive na corte. E aqui o Reino do Norte tem toda uma particularidade de uma tradição, que a gente pode falar disso, né? De uma tradição de idolatria, né? Que é muito importante. E, gente, o ciclo de Elias e Eliseu.
Isso é um ciclo, você percebe? Eu não coloquei os profetas, porque são textos tão grandes, onde está aí, olha, Primeira Reis, Segunda Reis 1, depois olha aqui, sua história de Eliseu, Segunda Reis 2, vocês têm todas as referências para achar, né? Elias atua durante os reinados de Acabe e Ocosias, no Reino do Norte. Vocês têm que depois ir lá na Primeira Reis, ler quem são eles, o que que eles fizeram. Ele é um profeta itinerante, sem vínculo com um santuário. Sua vida possui muitos paralelos com a vida de Moisés: fuga para o deserto, refúgio num país estrangeiro, sinais e prodígios, viagem a Horeb. Horeb é a mesma coisa que Sinai, ok? E que culmina na manifestação de Deus. Ele é tão importante que eu poderia fazer um curso só sobre ele. Quem sabe no futuro nós fazemos alguns pequenos cursos de especialização, pegamos pequenos trechos ou pequenas partes de livros e analisamos em profundidade. É fundamental. O Elias tem Eliseu, seu discípulo e continuador. Sua história também pode ser lida nessas referências. São relatos repletos de histórias milagrosas e populares. Vocês têm aqui, é muito interessante vocês lerem, né? O Eliseu é especializado em milagres com água e é o profeta que dirige os movimentos políticos, mudando dinastias. Vocês só vão entender isso relendo esses textos, que eu tenho certeza que vocês já leram, né? Então vocês têm aí, olha, é uma figura em relação a essa passagem, né, do arrebatamento, enfim, da ascensão, né, dele. É interessante você ver que você tem aí é uma parte muito particular, né, da Bíblia. Aqui, esse slide eu peguei desse site, que eu achei bastante interessante, uma coisa para vocês, como se diz, para vocês. Opa, espera um pouquinho, deixa eu tirar isso. Isso, pronto. Para vocês verem os milagres de Eliseu. Olha, água, azeite, pão, grãos, água, somente palavras, água. Então, vocês veem que é um ciclo em que tem muitos milagres. Olha, no capítulo 2, 4, olha só no capítulo 4, quantos milagres tem? 5 e 6. Então, é um profeta muito interessante ser estudado e analisar cada um desses, né? Na minha dissertação de mestrado, quando eu me fiz mestrado na USP, eu falei sobre a cura na Bíblia hebraica, e um dos trechos que eu analisei foi a cura de Naamã, né? Então isso é bastante interessante, tá? Para vocês saberem. E por enquanto, queridos, é isto. Deu um pouco de problema aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.